Então, essas crianças, elas não eram tratadas porque elas não tinham maturidade para sentar no divã e para iniciar aquele diálogo, aquela conversa, falar tudo o que ele sentia, tudo o que ele pensava. Então, apareceram então vários precursores, vários representantes da psicanálise para a criança. Eu vou citar 3 para você, para que você possa estudar muito esses autores, esses representantes, a fim de que você também possa exercer a psicanálise com criança. Dentre esses representantes, nós temos a própria Anna Freud, filha do Freud. Então, existem algumas coisas interessantes na Anna Freud, porque a Anna Freud percebeu que não era possível tratar as crianças assim como você trata um adulto. Ou seja, você coloca um adulto no divã e começa ali, na intimidade daquela sessão, a conversa entre o analisador e o analista. Então, pensando nisso, ela não discordou de Freud. Algumas pessoas chegam a dizer que a própria filha discordou de Freud. Em nenhum momento você vai perceber isso. Pelo contrário, o que a Anna Freud fez foi atualizar algumas informações do Freud. Por exemplo, o Freud, quando ele falava sobre a psicossexualidade infantil, que vai ali de 1 ano, vamos lá, 0 ano ali, 0 começa até os 12 anos, ele falou sobre as fases da psicossexualidade. Então, para o Freud, a criança ela tem fases fixas que ela precisa pular. Fase 1, pula para fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, certo? Então, para Freud, aquilo era fixo. Para Anna Freud não era fixo, era flutuante, ou seja, a criança poderia ir e vir dentro dessas fases, que ela não chamou de fase, mas ela chamou de posição. Isso foi bom? Sim, porque a Anna Freud ela começava a entender o que se passava com aquela criança. Então você vai estudar a Anna Freud. A segunda pessoa que é extremamente boa para trabalhar com criança é a Melanie Klein. A Melanie Klein, ela desenvolveu também técnicas que até hoje são utilizadas por terapeutas, são utilizadas por psicanalistas, são utilizadas por psicólogos para trabalhar com criança, que é aquela questão do brinquedo, brincar. Então, como não há possibilidade de uma criança sentar-se no divã e começar a falar sobre os problemas da sua vida, é possível que através de símbolos, de algo que a princípio para você não tenha muita importância, para aquela criança tem importância e para o analista também. A partir do momento que aquela criança começa a ter contato com aqueles brinquedos, é possível você criar ali um paralelo, uma associação simbólica entre o que aconteceu, o que está acontecendo com aquela criança, e aquele momento de brincar, ou aquele brinquedo. Então é muito importante você estudar também a Melanie Klein. E o terceiro que eu quero falar com você hoje é o Donald Winnicott. Ele trabalhava num hospital, ele era médico de criança, tratava criança, e ele começou a perceber que algumas doenças, que algumas crianças que chegavam ali no hospital para ser tratado por ele, não estava simplesmente com problema físico, tá? Não estava simplesmente com problema físico, mas também estava com um problema emocional, um problema no seu psique, que nós chamamos de doenças psicossomáticas, ou seja, se existe um problema na mente, né, rapidinho vai aparecer externamente através do corpo. Então, o Donald Winnicott começou a trabalhar exatamente nisso. Então, o interessante que você vai perceber desse médico, do Donald, é que ele fazia uma comparação extraordinária sobre a criança e o seu ambiente. Ele falou algo que para mim é muito profundo
e eu estou tentando até alargar, aprimorar isso. Ele disse o seguinte, que todo ser humano tem capacidade de desenvolver grandes projetos, porém, dependendo do seu ambiente. Ou seja, o ambiente em que aquela criança nasce e cresce pode determinar o que ele é. Inclusive até a sua capacidade de desenvolver grandes projetos. Então, é o interessante que agora a psicanálise não ficou presa ao campo de estudar, ao campo de resolver problemas de adulto. Agora a psicanálise agora está atuando também na vida das crianças, certo? Então, os 3 grandes representantes que eu indico para você que deseja trabalhar com criança é estudar muito com afinco a Anna Freud, a Melanie Klein e o Donald Winnicott, ok? Grande abraço, até a próxima aula.